Quando eu decidi gravar esses comentários sobre temas que ainda são problemáticos para nós, mulheres, eu pensava em como eu poderia ser mais, eu contribuir de uma forma mais efetiva, de uma forma mais abrangente para a expansão da consciência feminina. E quando eu digo expansão da consciência, eu sei que isso pode ser até doloroso, claro, porque isso significa tirar o véu que encobre muitas das nossas ilusões, muitas das ilusões que nós alimentamos durante toda a nossa vida. Seja por comodismo, seja por desconhecimento, ou até mesmo por escolha. Sim, não é? Porque não querer saber também pode ser uma escolha, concorda comigo? Então, eu falo, na verdade, agora, estou falando para aquelas que querem correr o risco de se conhecer melhor, de saber mais sobre a trama oculta da realidade, aquelas que não têm medo de mergulhar até o fundo do poço e renascer, porque a verdade nos faz renascer. Por isso, eu vou começar com as questões contemporâneas da identidade feminina. O que é isso? É aquilo que nos define. A identidade feminina é o que nos define enquanto mulheres no mundo, sim, nossa identidade. Ou seja, como nós nos reconhecemos como mulheres. E eu descobri que a nossa identidade é uma construção da qual nunca fizemos parte. Quando eu comecei a fazer trabalhos voluntários com mulheres vítimas da violência, isso foi lá na década de 70, 80, no auge dos crimes de feminicídio no Brasil, eu sentia que havia algo travando, algo bloqueando, impedindo as mulheres de se perceberem como realmente são. Fortes, capazes, corajosas, sensíveis, inteligentes e amorosas. Não ter essa consciência fragilizava todas aquelas mulheres que se viam inseguras, dependentes, se sentindo incapazes de gerenciar com autonomia a própria vida, incapazes de dizer não a um relacionamento tóxico e abusivo. Então, essa imagem, essa autoimagem deficiente, tão deficiente, né? Ela fragilizava, claro, fragilizava todas as mulheres e fazia com que elas aceitassem migalhas de afeto que recebiam, fazia com que permitissem abusos ao seu corpo em nome de uma pseudo-obrigação conjugal que alguém inventou. Alguém inventou em algum momento e passou a impor como se fosse uma verdade até religiosa. Pois bem, nosso trabalho, naquela época, era um tipo de socorro emergencial e passou a se chamar SOS Mulher. Muitas mulheres se uniram nessa jornada, nessa iniciativa, e dela surgiram muitas ideias, muitos trabalhos, muitas pesquisas também. A verdade é que a partir da escuta dessas mulheres completamente perdidas e sem saber o que fazer da própria vida, foi se tornando visível uma realidade aterradora de abusos, cumplicidades familiares para encobrir a violência que era praticada no ambiente doméstico por pais, padrastos, irmãos, tios, homens da família, da igreja, amigos próximos, contra meninas amedrontadas e envergonhadas daquilo que estava acontecendo com elas. Naquele tempo, nós fazíamos um trabalho de formiguinhas, atendendo, ouvindo, orientando, encaminhando as mulheres para delegacias, para terapias, para hospitais. Mas a gente sabia que dentro delas havia uma vergonha imensa, uma vergonha misturada com culpa, e que isso ia durar a vida inteira, porque não há nada que apague as marcas de um estupro na vida de uma mulher. Nós estávamos nos anos 80 e ainda não se falava muito abertamente sobre a violência que acometia a mulher em todo o mundo. O meu trabalho como voluntária no SOS Mulher durou muitos anos, até o momento em que eu decidi buscar as causas dessa realidade de violência, fazendo pesquisas em estudos em sociologia, antropologia, história, mitologia e também psicanálise. E o que veio à tona, gente, o que veio à tona foi aterrorizante, porque eu descobri que tratava-se de milênios
de uma conspiração torpe para transformar a mulher num ser domesticado, submisso, inseguro e indefeso. Leis absurdas foram criadas, como, por exemplo, legítima defesa da honra do homem, é claro. Sistemas filosóficos foram inventados por renomados intelectuais, justificando uma pseudo-inferioridade da mulher. Eu encontrei vários preceitos religiosos sacralizando uma imaginária culpa ancestral da mulher. E as perseguições? As perseguições aterrorizavam aquelas que se rebelavam, com punições, castigos cruéis, muito sofrimento causado por motivações torpes de um machismo preconceituoso e ignorante. Até que chegou uma hora em que eu me dei conta de que existia uma verdadeira prática de terrorismo contra as mulheres e que isto era uma prática milenária, existente no mundo inteiro. Quando é que isso começou? Não sei. Na verdade, tudo isso foi acontecendo aos pouquinhos, de uma forma que as pessoas, que todos nós fomos nos acostumando com essa visão das coisas, até que ela passou a ser vista como uma coisa natural, tipo assim, sempre foi assim mesmo, né? Hoje, nós, por termos acesso a muitas informações, até mesmo confidenciais, nós compreendemos que nós fomos realmente vítimas de uma verdadeira conspiração maquiavélica, posta em prática em algum momento da história. E essa conspiração nos moldou a homens e mulheres conforme um papel social pré-estabelecido. Pois bem, eu não estou aqui para julgar ninguém, não, nem acusar nenhum sistema, ideologia ou crença. Nós estamos em pleno século XXI. A pergunta diante disso não é julgar, é perguntar o que nós podemos fazer agora diante disso, né? Eu sei que a minha fala toca apenas em algumas almas mais sensíveis a este tema. Tudo bem, é normal que seja assim. Mas é para essas almas que eu dedico essa pergunta. E é com muita confiança e segurança e carinho que eu faço isso. Pois bem, a minha proposta é repensar nossas questões contemporâneas, nossas questões atuais, refletir sobre como nós, mulheres, estamos vivendo o nosso tempo, como nós estamos lidando com o ser mulher hoje em dia, como estamos administrando os novos desafios que a modernidade está nos trazendo. Como estamos, enfim, vivenciando a diferença que nós representamos no mundo, né? Em termos de pensar no feminino. Tá? Enfim, como nós estamos habitando nosso tempo e nosso espaço, ou melhor, nosso espaço-tempo. Simone de Beauvoir, em seu livro Segundo Sexo, ela dizia: não se nasce mulher, torna-se uma. Ela questionava algo que era imposto às mulheres como um destino absoluto, inscrito em nosso corpo, e esse destino era e é a maternidade. Então, nesse primeiro momento eu proponho, vamos começar por colocar em xeque esse destino? A psicanálise foi a primeira teoria a demonstrar que nós não somos definidas por uma natureza intrínseca que inscreve um destino comum de, por exemplo, de ser mãe para todas as mulheres. Embora a maternidade seja para nós uma referência, claro, um marco para a nossa feminilidade, nós sabemos que ser mãe não esgota todo o conteúdo do ser mulher. É isso que eu quero que pensem. A maternidade em si não é o problema, tá? Mas é a maneira como ela é colocada na vida das mulheres. Seja pela educação, pela literatura, pela cultura, pela sociedade. Ela não dá espaço para que haja uma escolha, para que haja um outro destino. E, além de tudo, ainda culpabiliza aquelas que não desejam seguir esse caminho. A maternidade, ao invés de ser uma escolha, acabou se tornando uma forma de controlar e domesticar o desejo das mulheres. Foi isso. Então, as pesquisas hoje apontam que ainda que existe uma certa expectativa no sentido de que as mulheres trabalhem fora, que elas se realizem profissionalmente, sim, mas que continuem a ter filhos, que sejam responsáveis absolutas pela educação, cuidados e dê a eles toda a atenção necessária.
Uau, nós temos que ser super mulheres para dar conta de tudo isso, não é? E nesse cenário louco, a maternidade passou a ser vista como um problema, claro. Tem uma autora chamada Elisabeth Badinter, ela é uma francesa, na obra dela, que chama O Mito do Amor Materno, ela diz que filho hoje em dia se tornou sinônimo de sacrifícios, de obrigações, de cansaço, até de ameaça à estabilidade de um casal. Hoje em dia é comum, inclusive, planejar ter filhos somente após a conquista da realização profissional da mãe, da aquisição da casa própria, da realização de uma viagem, enfim, a vinda dos filhos está sendo cada vez mais adiada. Mas esse adiamento da maternidade pelas mulheres, priorizando, claro, a carreira profissional, porque, gente, os melhores anos para a consolidação de uma carreira profissional coincidem justamente com os melhores anos para que uma mulher tenha filhos. Só que isso se tornou um dilema que tem sido vivido pelas mulheres. Filhos ou realização profissional. Muitas alegam que maternidade impede a autonomia e liberdade feminina. Sim, é verdade. Muitas são as mães solo que são deixadas pelos companheiros para criarem sozinhas seus filhos. Sim, é verdade. E ao mesmo tempo, existem também aquelas que definitivamente não querem ter filhos e são muitas vezes marginalizadas e até consideradas desnaturadas. Acontece que existe algo que não pode ser desconsiderado e nós temos que pensar nisso também. É o tempo biológico da mulher, porque chega uma hora em que ela não pode mais ter filhos, seja por conta da menopausa, seja por conta de dificuldade, perigos na gestação por causa da idade, né? Dificuldades para engravidar também em função da idade. Temos que pensar tudo isso, tudo isso. Então, veja bem, a maternidade em si não é um problema, não é um problema. É a maneira como ela é colocada na vida das mulheres, é que se tornou um problema, como eu já falei antes. Então, isso exemplifica o que eu disse no início dessa gravação. São essas as questões contemporâneas da mulher que nós temos que repensar, nós temos que mudar, nós temos que repensar tudo isso para tentar viver melhor, concordam? Talvez seja urgente fazer uma revisão, proposta minha, uma revisão profunda dos papéis femininos que foram construídos tradicionalmente. Talvez tenhamos de repensar uma divisão doméstica das tarefas do casal de uma forma mais justa, mais inteligente. Talvez tenhamos de criar uma infraestrutura social e políticas públicas que aliviem a enorme sobrecarga das mães, né? Bem, essas são apenas algumas das questões que nós temos de olhar de frente nesse momento, se quisermos trabalhar a expansão de nossa consciência nos tempos atuais.